Olá pessoal, graça e paz, sou o pastor Edinaldo Cardoso, estou passando mais uma vez aqui para um momento de reflexão e eu gostaria de deixar um texto para você. Eu estava meditando um pouco sobre essa palavra, sobre esse momento que eu tenho lido e eu gostaria de rapidamente compartilhar com você alguns pensamentos que o Espírito Santo trouxe ao meu coração no livro de 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, queria ler para você aqui, precisamente o versículo 23, que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, ele diz o seguinte: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Querido, quando eu leio esse texto, há um pensamento que vem no meu coração, que permeia a minha mente, e vem uma indagação que está sobre mim. E a indagação seria o seguinte: nunca desprezarmos a glória de Deus. Quando a gente pensa na glória de Deus, geralmente a gente tem aquela visão, imaginação, quando o culto está alegre, quando alguém de repente está pulando, quando alguém está se alegrando, levantando a mão e até um certo barulho. E alguns costumam dizer: nossa, foi uma glória o culto hoje, desceu a glória de Deus. Será que nós temos realmente uma concepção exata do que é a glória de Deus? Kadosh, a manifestação física, a manifestação vista pelos sinais, pelo mover de Deus, por aquilo que Deus executa no nosso meio. Só para a gente poder ter uma compreensão mais ou menos da glória, primeiro Deus diz que a sua glória Ele não dará a outrem, Deus não compartilhará com ninguém. Mas todavia nós vemos Deus deixando claro desde o Antigo Testamento que Ele deixaria que a sua glória fosse manifesta, até para que os homens pudessem vê-lo. Por exemplo, nós vemos uma manifestação de Deus agir por meio da sua glória e usar elementos. Quando nós falamos de elementos, nós vemos, por exemplo, no livro de Êxodo, Deus manifestando a sua glória, e vemos até mesmo sinais que já em Gênesis Deus havia demonstrado. Quando nós vemos da saída do povo de Deus lá do Egito, a gente vê pelo menos Deus usar alguns elementos, né? Fogo, água, vento. A gente vê, por exemplo, a manifestação dessa glória quando Deus, por meio de uma nuvem que estava sobre o povo durante o dia e trazia o refrigério sobre o povo, e ao mesmo tempo essa nuvem indicava a direção e o caminho de Deus. Vemos também Deus usando uma coluna de fogo que durante a noite aquecia os hebreus, e essa nuvem ela manifestava a presença do Senhor. A gente percebe que Deus usou muitos elementos para, através desses elementos, manifestar, que são chamadas manifestações da glória de Deus. Mas quando nós falamos de glória, nós não podemos nos esquecer que a glória de Deus está inteiramente ligado à manifestação da sua santidade. Quando nós falamos daquilo que é santo, nós precisamos compreender que nós estamos falando de separação, de pureza, daquilo que é inviolável, daquilo que é intocável. E o interessante é que Deus diz através do profeta Isaías que a todos quanto eu os criei. Observe que o Senhor diz: para a minha glória eu os criei. Observe que Deus, Ele declara que a existência do homem, da criatura que Ele trouxe, é para que este homem, na sua vida e na sua existência, haja um mover e um processo de Deus. E a Bíblia nos declara, através do apóstolo Paulo, que de glória em glória nós somos transformados até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Mas a Bíblia não nos declara que nós seremos
tão gloriosos como Deus, mas de glória em glória seremos transformados. E para compreender um pouquinho isso, o apóstolo Pedro, ele declara, o evangelista João, perdão, ele declara isso na sua segunda epístola, que, amados, nós não somos o que ainda haveremos de ser, mas assim como ele é, quando ele vir, nós seremos semelhante a ele e nós haveremos de vê-lo. E o interessante é que a Bíblia declara, através da santidade, é o caminho e a única porta e o único meio pelo qual nós haveremos de ver o Senhor. Jesus, ele enfaticamente, ele declara claramente que a santidade de Deus, a separação em nossas vidas, a nossa colocação, a nossa entrega cotidiana pelo Espírito Santo, né? Da pureza, da santidade, da verdade, o Espírito Santo que molda e muda a nossa maneira de pensar e nos faz vislumbrar e alcançar uma conotação mais exata da grandeza e de quem é Deus por meio desta santidade, é que nos elevará, que nos colocará, que nos pautará a estarmos diante do Senhor. Isso por meio da santidade, da separação, dessa salvação e redenção que Cristo nos deu, mas é o Espírito Santo que nos santifica a cada dia, por meio do uso da palavra de Deus, como Hebreus 10, que nos diz que tendo purificado o nosso coração, lavado pela lavagem da água, que é a palavra de Deus, tendo a nossa mente restaurada no Senhor, podemos chegar em inteira certeza de fé, mergulhado no sangue do Cordeiro, redimido das nossas transgressões, em oração podemos adentrar ante o átrio da majestade eterna, está diante do Senhor. Mas quando o apóstolo Paulo, ele nos fala aqui, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados. Aqui a gente precisa começar a questionar a nós mesmos e asferir a nossa maneira de refletirmos, de analisarmos, de pensarmos, de indagarmos. Quando nós falamos que a glória de Deus está no nosso meio, que glória é essa? Que formato de glória é esse que está sobre nós? Até porque o Senhor já declara e diz que nenhum ser mortal poderá estar ante a sua glória, estar vivo e permanecer de pé. Nós vemos, por exemplo, no Monte do Senhor, quando Moisés estava lá diante da sarça, nós compreendemos que Deus o envolveu em uma camada de misericórdia. Deus o guardou, porque ali havia uma manifestação da glória de Deus, e observe que essa manifestação da glória de Deus, ela estava conotada diretamente à santidade. Deus diz para Moisés: tira a sandália do teu pé, porque dos últimos objetos que ainda restavam de herança, de percepção, que poderia ligar a vida ou o coração de Moisés ao Egito, eram as suas sandálias, porque elas ainda eram o mesmo. E Deus diz: tire a sandália dos seus pés, porque a terra que tu estás, ela é santa. Tirar a sandália ali também significa dizer: aqui tu és servo, tu és escravo, porque apenas os senhores tinham de fato possessão das sandálias nos seus pés. E também Deus estava dizendo: eu sou o Senhor sobre a tua vida, e aqui tu és servo diante de mim. Mas também a terra que tu estás colocado os teus pés é o lugar em que eu separo, é o lugar do meu encontro contigo, neste monte que é santo, o monte do Senhor. E Deus ali está dizendo: aonde eu estou, a minha pureza, a minha santidade está presente. E Deus está dizendo para ele, observe que ele queria virar-se e chegar-se junto à sarça, e Deus diz: não te chegues para cá. Observe que ali estava a manifestação da glória de Deus, a Deus em teofania. Mas observe que Deus não permite que ele se aproxime desta glória. Mas Deus o santifica naquele momento, e essa santificação, essa separação para Deus, faz um elo entre ele e a manifestação dessa glória. Observe que de maneira física ali Deus está tratando com Moisés. Ao mandar tirar a sandália de seus pés, nós entendemos que Deus está ali santificando o ambiente, o lugar e os elementos que ali se encontram. Observe que ali existe a manifestação do fogo,
e o vento que estava sobre a sarça. Então veja mais uma vez os elementos que Deus está usando. Mas observe que Deus ali está tratando com Moisés de uma maneira mais plena. Deus está tratando com o seu corpo. Mas Deus está tratando também com a alma. Quando falamos de alma, falamos da psique. Falamos do lugar do conhecimento, do entendimento do homem. Mas observe que Paulo aqui está dizendo que Deus deva conservar o homem corpo, em alma e em espírito. Então aqui cai por terra aquela tese de que muitos defendem e dizem que Deus quer que aquele que se aproxime dele apenas entregue o seu coração num ato de emocionalismo, de sensibilidade. E algumas pessoas já dizem, eu já disse isso nas minhas ministrações, que Jesus não é açougueiro, o céu não é açougue, para que ele apenas peça ao coração. Observe que Deus ele pede que o homem possa estar diante dele de uma entrega plena e completa. Eu estava lendo esses dias e achei interessante, quero compartilhar isso com você para nós termos uma noção, uma ideia do que é essa entrega plena diante de Deus e do que é Deus sobre a vida do homem de maneira plena. Chegou um homem que não tinha 2 pés diante do Senhor e ele foi orar. E ele, diante do seu líder, né, no seu momento de entrega, de oração, ele perguntou: pastor, Deus aceita um homem pela metade? E ele respondeu deste líder o seguinte: Deus não quer receber o homem pela metade, mas um homem que na sua metade se entregue de uma maneira completa diante de Deus. E a maneira plena e completa diante de Deus não está no formato físico. Deus não observa se alguém não tem pés, se alguém não tem mãos, se alguém tem alguma deficiência física. Deus, ele olha o homem como seu habitar, como lugar do mover e do agir do seu espírito. Mas Deus olha para o coração do homem, como diz Jeremias, que Deus, ele sonda o coração do homem, como diz Isaías, que Deus se curva para a terra para conhecer o que está no coração do homem. E essa linguagem do coração do homem, ainda que nós denotamos o coração como figura de sensibilidade, nós precisamos sempre entender que ela está atrelada, ligada diretamente à alma, ao entendimento, ao centro das emoções, ao centro da razão. Observe que Deus, ele não olha pela aparência, mas ele olha o íntimo do homem. E o ímpeto, aquilo que conduz, aquilo que faz o homem agir diante de Deus. E aí estamos falando diretamente ao conhecimento, ao entendimento, a alma do homem. E observe que esta alma, ela chama a atenção de Deus quando ela é uma alma quebrantada. Quando nós lemos Salmo 51, nós entendemos bem isso, quando Davi compreende o seu pecado. Leia depois lá, e ele ora a Deus, dizendo que Deus não retire dele o seu Santo Espírito, porque Davi entende que sem a presença do Espírito não poderá haver a santidade, não poderá haver o toque da eternidade por meio da alma que está dentro do seu corpo, e o seu corpo não poderá sem a sua alma, e a alma não poderá sem o corpo ter uma ligação entre terra e céus. Mas o Espírito de Davi precisa ser tocado pelo Espírito de Deus, e o que faz essa conexão entre o corpo, alma e eternidade do Espírito de Deus, Davi entende isso de tal maneira que ele diz: não retire de mim o seu Espírito, purifica o meu coração. E ele diz: Senhor, restaura em mim um coração contrito e quebrantado, torna a dar-me, Senhor, uma alma voluntária, uma alma desejosa, uma alma voltada, Senhor, para ti. Então observe que o desejo de Deus é que o homem seja plenamente, porque nós somos triquitômanos, né? Nós somos evidenciados na nossa existência por corpo, alma e espírito. E Deus quer nos receber de uma maneira plena, ainda que este corpo corruptível, na volta do Senhor, no arrebatamento do Senhor, diz o apóstolo Paulo, ele será resgatado, e aquilo que é corruptível receberá incorruptibilidade. E nós receberemos um corpo glorioso, seremos semelhante aos anjos, e agora estaremos plenamente com um corpo novo, revestido dessa glória, da manifestação desta glória
evidenciado por meio desta santidade de Deus em nossas vidas e elevado às alturas pelo Espírito Santo de Deus, estaremos agora de maneira plena e completa. E aquilo que Deus projetou para as nossas vidas, a semelhança de Jesus, que disse para os seus discípulos e particularmente para Tomé: eu não sou apenas uma alma que você está vendo aqui, eu não sou um espírito que apareceu. Ele diz: não, toque aqui, você vai ver que eu tenho carne, você vai ver que eu tenho osso, um corpo glorificado. Ali está a imagem plena do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ali está o corpo santificado de Cristo, até porque, na verdade, ele nunca teve pecado, mas o corpo santo, na verdade. Ali está a alma existente do Deus que era 100% homem, mas 100% homem que era também 100% Deus. Lá está o próprio Deus encarnado, o seu Espírito que desceu sobre Jesus em forma corpórea. Ali está a imagem e a semelhança daquilo que a Bíblia diz do que Deus criou. Então, quando Paulo diz que o Deus de paz vos conserve incorruptível, separado em corpo, alma e espírito, observe que Paulo diz: sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, restaurados, e ele diz: para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu gostaria de deixar essa rápida reflexão, querido, que você compreenda que este corpo é o habitar que Deus escolheu, é a casa, é a morada de Deus em espírito. Lembra que Jesus disse em João: se a minha palavra estiveres em vós e vós estiveres em mim, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito, e eu e meu Pai viremos e faremos em você morada. Pelo Espírito Santo, que nos santificou e santificou o nosso espírito, e restaurou a nossa alma e nos abriu entendimento, e tem nos santificado este corpo a cada dia para a habitação de Deus Pai, até o dia do arrebatamento. Sejamos conservados no temor, na palavra, na entrega completa, e até lá possamos ver os sinais das manifestações desta glória, até que eternamente um dia possamos estar ante a glória intocável, incorruptível, incompartilhável de Deus. Porém, Deus planejou nos levar ante a manifestação dessa glória. Vale a pena andar em santidade, andar em temor e obediência. Então eu queria deixar essa reflexão que possa abençoar a tua vida. Jejum, oração, leitura da palavra, busca o Senhor, busca nas madrugadas. Vale a pena estar preparado e conservar corpo, alma e o Espírito que habita em nós plenamente para aquele glorioso dia. Graça e paz, pastor Edinaldo Cardoso. Esse é o momento de reflexões, palavras sem fronteira. Um beijo no teu coração, até a próxima.